Olá, pessoal! Hoje nós trouxemos uma atividade de fixação sobre o conteúdo passado essa semana, que no caso foi sobre isomeria plana. Nós estaremos resolvendo algumas questões sobre o conteúdo juntamente com vocês. Então, pessoal, só relembrando, eu trouxe um esquema para ficar mais fácil de vocês fixarem esse conteúdo. No vídeo, vocês viram diversos tipos de isomeria, como a de função, de cadeia, de posição, metameria ou compensação e tautomeria. Lembrando que serão compostos com a mesma fórmula molecular, todavia, as estruturas planas serão diferentes. Por exemplo, a de função. Você vai ter um composto com a mesma fórmula molecular que o outro, porém a função química vai mudar. Aqui nós temos um aldeído e aqui nós temos uma cetona. A de cadeia, por exemplo, em um você vai ter uma cadeia fechada e no outro você vai ter uma cadeia aberta. A de posição vai mudar a posição da função orgânica, por exemplo. Aqui você tem um álcool no carbono 2 e aqui você tem um álcool no carbono 1. A metameria ou compensação. Nesse tipo de isomeria, vai mudar a posição do heteroátomo. Por exemplo, aqui nós temos um éter. No primeiro exemplo, nós temos a função, o heteroátomo, nós temos no carbono 2. E no segundo exemplo, nós temos no carbono 1. A tautomeria vai ser uma forma de equilíbrio químico. Por exemplo, um aldeído que vai virar um enol e uma cetona que vai virar um enol. No caso, sempre vai ser dessas duas formas. Só lembrando, pessoal, que a isomeria de posição ela também pode ocorrer com as insaturações, as posições das insaturações. Agora nós vamos resolver algumas questões. Questão 1. Relacione as duas colunas abaixo indicando o tipo de isomeria plana que ocorre entre os pares de compostos orgânicos mencionados na segunda coluna. Na primeira coluna, nós temos os tipos de isomeria e na segunda coluna, nós temos os pares de compostos orgânicos. Na primeira coluna, nós temos isomeria de função e isomeria de posição. E na segunda coluna, nós temos dois pares de compostos orgânicos que nós vamos classificar como sendo isomeria de função ou isomeria de posição. Então, pessoal, na alternativa A, nós temos but1N e but2N. Se a gente for analisar a estrutura, só o que vai mudar nos dois compostos é a posição da insaturação. Por exemplo, no but1N, a insaturação está no carbono 1. E no but2N, a insaturação está no carbono 2. Se a gente for contar, a quantidade de carbonos e hidrogênios vai ser a mesma. E como eu acabei de mencionar para vocês, a isomeria de posição também vale para essa questão da posição das duplas. Então, a letra A nós podemos classificar como isomeria de posição. A letra B, nós temos o metanoato de metila e o ácido etanóico. Se a gente for contar a quantidade de carbonos e a quantidade de oxigênio e hidrogênio, nós vamos ter a mesma quantidade. Por exemplo, 2 oxigênios. 2 oxigênios. Nós temos 4 hidrogênios e temos 2 carbonos. Só o que difere nessas duas estruturas é a função química. No caso, o metanoato de metila, nós temos o quê? Vocês lembram daquele macete que eu ensinei para vocês? O éster tem 2 bolinhas. E temos o ácido etanóico, que no caso é um ácido carboxílico. Sendo assim, o que vai diferir nesses dois compostos orgânicos é a função, tendo então uma isomeria de função. Segunda questão. Escreva as suas fórmulas moleculares e o tipo de isomeria para as duas alternativas abaixo. Alternativa A, o ciclo propano e propeno. Alternativa B, etanoato de etila e metanoato de propila. Alternativa A, o ciclo propano e o propeno. Aqui temos a estrutura do ciclo propano, porque é uma estrutura fechada, ou seja, é ciclo, e temos a estrutura do propeno.
Alternativa B, temos o etanoato de etila e o metanoato de propila. Etanoato, met, et, etanoato de etila, met, et, etanoato de etila. Aqui temos o metanoato de propila. Temos aqui a função met, que é um metil, metanoato, e temos met, et e prop, ou seja, metanoato de propila. A alternativa A, ela vai ter a fórmula molecular C3H6. Temos aqui 3 carbonos, 6 hidrogênios, 2, 4, 6. 6 hidrogênios, 2, 4, 2, 5 e 6. Ela é uma isomeria de cadeia. Por que ela é uma isomeria de cadeia? Porque ela tem uma cadeia que vai ser uma fechada e uma cadeia aberta, ou seja, duas cadeias diferentes. Na alternativa B, temos C4H8O2. Então, carbonos temos 4, hidrogênios temos 8 e oxigênio temos 2. Nas duas estruturas temos a mesma fórmula molecular. Ela é uma isomeria metamérica, ou seja, muda a posição, aqui ó, a posição do heteroátomo, que é o oxigênio, mas não vai mudar a composição. Temos aqui o etanoato de etila e o metanoato de propila. Etanoato e met e etila, metanoato de etila. E temos met, et, prop, propila, e temos aqui um metil, metanoato de propila. Bom, turma, para finalizar esse exercício de fixação, eu estarei agora resolvendo aqui a questão de número 3. Ela diz o seguinte, ó: descreva o processo de reação e determine o tipo de isomeria plana presente nos compostos abaixo. Bom, o processo de reação, nada mais é, a gente pode destacar também que é o processo de reação, o mecanismo de reação, tá? E o tipo de isomeria que a gente vai ter que determinar qual é o tipo de isomeria presente, assim como os conteúdos já abordados e apresentados para vocês, tá? Assim também como a resolução das questões anteriores pelas colegas. Bom, a gente possui aqui sim uma estrutura química com uma função orgânica aqui na extremidade, né? E a gente vai identificar ela que é uma carbonila ligada ao hidrogênio na extremidade, dando origem a uma função orgânica. Que função orgânica seria essa? Basicamente seria a função orgânica chamada aldeído, tá? No caso aqui, a função aldeído. Nessa outra estrutura, a gente possui também uma nova função orgânica. A gente tem aqui o OH, no caso o hidroxilo, ligado num carbono um carbono insaturado. No caso, a gente pode alternar isso aqui uma nova função orgânica também, tá? No caso, isso aqui é uma função orgânica chamada enol, tá bom? No caso aqui, a gente vai ter o quê? Uma estrutura formando uma nova estrutura, né? Uma estrutura que possui um grupo funcional aldeído, que vai dar origem a uma estrutura que possui um enol, tá? E como ocorreria esse processo de reação? A gente vai ver aqui agora, ó. A gente vai ter aqui esses mecanismos de reação aqui, como ocorreu ela. Bom, a gente vai ter aqui o enalzinho, aqui, o etanol, no caso de estrutura que o nome dela é etanol. Por que etanol? Porque tem dois carbonos, a ligação simples, e um aldeído que tem o al de aldeído, né? Formando um etenol, no caso aqui essa outra estrutura aqui completa. Lembrando que o etanol e o etenol não é o nome das funções, tá? É o nome da estrutura aqui, da estrutura completa, tá? E o etenol vai ter o nome de etenol porque possui dois carbonos, então vai ser et, ligação dupla, en e ol do álcoolzinho aqui formado, né? Lembrando aqui que a função enol é um álcool, tá bom? No caso é uma função que leva o ol de álcool, né, no final da nomenclatura, que está um hidroxilo ligado a um carbono insaturado, tá bom? E como acontece essa reação? Esse composto formou esse outro composto aqui. Nada mais é do que, primeiramente, o oxigênio ele vai atrair o hidrogênio por o oxigênio ser um componente químico eletronegativo, tá? Alto, que possui uma forte eletronegatividade, pode-se dizer uma eletronegatividade alta, que vai atrair esse hidrogênio para fazer ligação com ele. Consequentemente, vai se quebrar essa ligação, uma dessas ligações simples, que é a forma da ligação dupla, né? Ligação dupla é duas ligações simples, né? E vai ser quebrado uma.
E aqui a ligação do hidrogênio com carbono é quebrada também, consequentemente formando esse novo composto, dando origem a esse novo composto aqui, tá? No caso aqui, ó, esse carbono ele vai ficar somente 2 hidrogênios, tá aqui os 2 hidrogênios, tá? Faz a ligação simples para estabilizar o carbono, porque o carbono ele é tetravalente, no caso ele tem que fazer 4 ligações para ficar estável. No caso aqui ele vai estar fazendo aqui, ó, tem fazendo 3 ligações simples com uma ligação simples, 3 ligações simples com hidrogênio e ligação simples com carbono. No caso aqui ele está fazendo 2 ligações simples e uma dupla, no caso fazendo 4 ligações também. No caso aqui, esse hidrogênio ele vem para perto dessa hidroxila, na verdade, para perto desse oxigênio, tá? Aquele aqui, ó, perto do oxigênio. E logo, consequentemente, aqui, os pares aqui se juntam e formam uma ligação dupla, tá? No caso aqui, tá aqui a ligação dupla. Consequentemente, a gente vai ter esse novo componente químico aqui. No caso, o etanol parte formando o etanol. A gente tem o aldeído que parte formando ali. A gente tem uma estrutura com o aldeído que forma uma estrutura com o enol, tá? No caso, a gente tem essas setinhas aqui para representar outro fator importante que eu vou destacar aqui para vocês, que é o equilíbrio dinâmico entre esses componentes. Ou seja, como é que funciona esse equilíbrio dinâmico? Nada mais é do que esse composto químico aqui, esse componente químico etanol, como eu já disse, o oxigênio é eletronegativo e ligações simples são fracas. Consequentemente, o oxigênio ele vai poder também fazer uma ligação, ele vai quebrar a ligações novamente aqui com o hidrogênio, fazendo uma ligação dupla aqui novamente. Consequentemente, essa ligação dupla aqui ela vai se quebrar para fazer uma nova ligação com esse hidrogênio, dando origem a esse novo componente químico aqui, tá? No caso, eles vão estar entrando em equilíbrio dinâmico, tá bom? No caso, eles vão ficar em equilíbrio aí em meio aquoso também, tá? No caso, esse componente aqui, essa estrutura química do etanol, ela vai reagir formando essa estrutura do etanol, tá? E esse etanol ele vai reagir formando a estrutura do etanol, tá bom? No caso, a gente vai ter o quê? A única coisa que vai diferenciar aqui o que é a função orgânica que vai mudar. A gente vai ter um aldeído e vai formar um enol. E o enol ele vai formar um aldeído, tá? No caso, é isso que acontece. E esse procedimento aí de equilíbrio que vai se dar, no caso, esse procedimento químico que ocorre, é chamado aí de equilíbrio dinâmico, tá? E uma isomeria plana, a característica do equilíbrio dinâmico é a isomeria de tautomeria, tá? No caso, é esse procedimento químico que eu acabei de destacar e explicar para vocês aí detalhadamente. A isomeria de tautomeria, ela é a isomeria que ocorre a reação química, tá? No caso, ocorre um equilíbrio químico dinâmico entre os componentes químicos. A única coisa, a isomeria, como isso é isômero, vai possuir o mesmo número de hidrogênio, de carbono e de oxigênio. Se vocês contarem, aqui a gente tem 4 hidrogênio, 2 carbonos e um oxigênio. Aqui a gente também tem 4 hidrogênio, 2 carbonos e um oxigênio. Então, são isômeros mesmo, tá? E a única coisa que queria mudar, basicamente, é o tipo de função presente. E esse tipo de isomeria de tautomeria geralmente ocorre entre elementos eletronegativos, como, por exemplo, o oxigênio e o nitrogênio, e geralmente também ocorre com mais frequência em componentes que possuem a função orgânica aldeído e cetona. No caso aqui eu estou trazendo aqui o componente químico aldeído, mas também ocorre com o componente químico com a função orgânica cetona, tá bom? No caso aqui ocorreu com aldeído, com uma função orgânica aldeído, mas ocorre também com a função cetona, tá? Sendo assim, a gente consegue chegar à conclusão da resolução da questão, que a gente já escreveu o processo de reação, está aqui, o processo de reação, e também o tipo de isomeria, que foi a isomeria de tautomeria. Sendo assim, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa resolução de questão para fixação dos conteúdos.